eu vou te contar minha opinião sem spoilers sobre toda a série de As Três Coroas Negras. Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Andressa, esse é o Arco-Íris de Livros e hoje a gente vai falar sobre mais um Vale a Pena Ler ou Não Vale, né? Então vamos conversar aqui. Eu vou dar pra vocês a minha opinião sobre a série das Três Coroas Negras, então eu vou falar um pouquinho de cada título sem spoilers e vou dar um panorama geral deste universo. A série das Três Coroas Negras é uma série de fantasia publicada pela Globo Out, que agora é só Out, né? É uma fantasia bem diferentona, isso é uma das coisas que mais me encantou neste livro. Simplesmente o mundo ser realmente bem diferente das coisas que eu já tinha lido. Mas antes de eu contar, não se esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal pra gente continuar lendo as séries e realmente ver se o negócio todo vale a pena ou não. Então, ambientando um pouquinho vocês neste primeiro livro, a gente vai conhecer as três rainhas. Como é que funciona esse universo? A gente tá na ilha de Fenrir e cada vez a gente tem uma rainha e ela dá origem a três trigêmeas, né? Porque se são trigêmeas, são três. No caso, há três filhas gêmeas, então. Todas elas têm alguma dádiva, que são poderes. Então, nessa ilha, a gente tem 5 dádivas. A gente tem os naturalistas, que controlam plantas, animais. Eles têm até um familiar, que é um bicho, que é como se fosse assim, tipo o best friend deles, que tá ali sempre ali com eles. Tem mais essa coisa bem natural mesmo. A gente tem os elementais, que controlam os elementos, ar, fogo, terra. Normalmente, eles sempre têm, né, individualmente aptidões específicas para alguns elementos, assim, um pouco mais que os outros. A gente tem envenenadores, que são capazes de dar venenos e antídotos, então se eles gerem veneno, eles não sentem. Inclusive, eles colocam veneno na comida para deixá-la mais gostosa. Tem aqueles com a dádiva da visão, que estão quase extintos, mas são os oráculos, então eles têm algumas visões do futuro, do que tá acontecendo, do que vai acontecer. E a gente tem aqueles com a dádiva da guerra, que é realmente essa parte da estratégia. Eles têm toda uma noção ali do que é melhor, o que é pior, de tomada de decisão. Tem ali uma força um pouco mais especial também. Essas são as 5 dádivas. Então, nesse universo aqui, a gente vai ser apresentado a rainha Arsinoe, que é uma naturalista, a rainha Catherine, que é uma envenenadora, e a rainha Mirabella é uma elemental. Então, como é que acontece? Quando elas fazem 16 anos, em todo um festival, a partir daquele momento, elas vão ter que se matar. E quem sobreviver vai ser a rainha. É isso, gente, é isso. E elas são todas consideradas rainhas, elas vão ter que brigar entre si e a sobrevivente é aquela que é a rainha. Muito interessante porque elas não convivem entre elas. Elas só convivem quando elas são crianças, depois elas são destinadas para as famílias que vão cuidar delas, então elas não têm esse convívio, elas são criadas realmente para se odiarem. Então cada uma vai para sua respectiva cidade e lá ela vai ser criada por alguma família e eles consideram tipo como se fossem irmãos mesmo. E a gente tem também outro fato curioso, que aqui os envenenadores, eles estão há muito tempo no poder. Muita gente quer tirar eles do poder, então tem toda essa guerra política por trás que é maravilhosa. Dito isso, aquela introdução básica, este livro vai conhecer um pouco das rainhas e é muito legal porque vai alternando o ponto de vista de cada rainha. Isso é muito interessante. Até no começo, quando eu pensei, acho que eu vou gostar mais dessa, eu comecei a ficar tão envolvida com todas que eu já nem sabia mais pra quem que eu ia torcer. Já comecei a sofrer por antecipação, porque, meu Deus. Esse livro eu gostei bastante dele. A gente realmente vai ter essa ambientação. Ele tem um começo um pouquinho mais lento, não me incomodou, mas é que eu entendo que é realmente essa coisa de a gente ser apresentado aquele mundo específico, que é uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado. E aí a gente vai ter toda essa ascensão da rainha até chegar neste festival e aí começar todo um rolê, né? Gostei muito desse primeiro livro, eu achei que ele foi uma boa introdução. E o final desse livro, ele solta uma bomba, fica assim, tipo... É bem aquele tipo de final que ele solta um negócio e tu fica tipo, meu Deus, eu preciso de mais, eu preciso desse mundo, eu preciso saber o que tu vai fazer comigo, o que tu vai fazer comigo em relação a isso, meu Deus do céu, ai, essa cara.
É bem assim, essa foi a minha reação, mas eu gostei muito desse livro. Eu não sei, eu tive um sentimento com ele aqui. Eu acabei dando 4 estrelas e meia pra ele, favoritei. Inclusive, ele está no meu vídeo de favoritos de 2020, vou deixar aqui nos cards pra vocês. Realmente, eu só tirei meia estrela dele porque tem um negócio aqui, um elemento que eu não curti muito, que foi um triângulo amoroso, que eu não achei tão válido. Mas aí eu meio que me acostumei com o desenrolar disso nos próximos livros. O próximo livro dessa série é Um Trono Negro. Aqui, não posso contar o que tá acontecendo porque envolve muito o final do outro livro, né? E como eu falei pra vocês, é sem spoilers. Só vou falar mais a minha opinião sobre ele. Eu gostei dele, mas eu acho que ele foi meio que uma transição pra mim entre o primeiro e o terceiro livro. Assim, aqui a gente também começa a conhecer um pouco mais do mundo, a gente começa a conhecer mais as outras dádivas também, o que é muito legal. A gente tem alguns personagens adicionados na história que a gente também vai conhecer um pouquinho mais. A gente tem um cenário meio caótico, assim, meio decisivo, meio não sei, sabe? Então é realmente bem interessante. Em algumas partes ele ficava um pouco maçante. Eu achei ele bem, assim, uma transição mesmo. Tanto que esse aqui é o que eu menos tenho lembrança e não faz nem um ano que eu li. A gente meio que começa a misturar os livros, já nem sabe direito o que começa e o que acaba. Porque, por exemplo, diferente de Harry Potter, que é tipo, um ano na escola terminou, outro ano na escola terminou. Aqui é um livro seguido do outro, sabe? Não tem esse espaço de tempo, é tipo uma coisa acontecendo atrás da outra. Eu gosto desse formato, mas realmente os livros começam a se misturar um pouquinho na minha cabeça. Que eu comecei a me apegar muito aos personagens, até alguns personagens aqui que as pessoas odeiam, eu não consigo odiar. Porque eu entendo tudo que aconteceu até, eu acho muito legal que, assim, meio que começa a tomar lados da história, mas não tem como você odiar o lado que é visto como mal, não? Porque você entende toda aquela construção de personagem. A construção de personagem aqui eu acho muito incrível, tanto que eu me apeguei a todo mundo. Basicamente é isso, eu não consegui odiar ninguém, assim, porque eu gostei tanto de tudo, da construção, e é isso, a gente não consegue odiar as pessoas porque a gente vê o que elas estão fazendo aquilo, a gente entende o que elas estão querendo fazer, a gente entende o que está acontecendo, porque a gente tem vários pontos de vista, então a gente vê o todo, mas os personagens não, então é muito incrível. Mas pra esse aqui eu dei 4 estrelas. E a gente tem o terceiro livro da série, que é Os Dois Reinos Sombrios. Esse aqui pra mim é o melhor da série, ele tem um ritmo aceleradíssimo. O primeiro livro ele tem um ritmo um pouco mais lento, depois ele fica acelerado, o segundo já achei um pouco mais lento. Mas esse aqui, meu povo, esse aqui é outro ritmo, é outro rolê. Aqui a gente realmente descobre o que tá acontecendo. A gente tem histórias do passado, de rainhas antigas, isso eu achei genial. Aqui uma rainha em específico, ela se destaca um pouco mais, eu achei incrível. Aqui a gente vai adicionar outros elementos, então, sério, é realmente muito legal. Aqui a gente também tem uma espécie de casal, assim, digamos assim, que, nossa, ficou no meu coração pra sempre. Eu acho eles muito fofinhos. Também tem construção de amizades aqui, que eu acho incrível. Essa questão dos valores. E no final do segundo livro, realmente acontece um negócio bem chocante. Esse aqui a gente vai estar em outra realidade. Muda bastante. Pra mim, ele é o mais diferente de todos. E é realmente, assim, eu li muito rápido. Eu precisava saber o que ia acontecer, que rumo as coisas iam tomar. Porque a gente tem uma revelação que tu ficou, meu Deus, o que essa pessoa aqui vai fazer? Porque eu não sei o que eu faria no lugar dela. E aqui a gente se apega mais ainda. Então, assim, é um turbilhão de coisas que acontecem e, putz, é muito foda. Esse aqui, ele realmente, pra mim, ele foi 5 estrelas e favoritadíssimo, porque ele, pra mim, ele tem tudo, assim, eu não sei, é foda, assim, falar, assim, dar spoiler, né, mas eu realmente, esse livro aqui vale muito a pena mesmo. E aqui a gente tem um livro extra, que é As Rainhas de Fenrir, são 2 contos aqui. Ele foi publicado realmente antes do 4º livro da série, né, que seria esse final. Acho legal você ler antes, porque tem alguns contos aqui que eu acho que são interessantes
você saber. Não é obrigatório você ler. Se você não ler isso aqui, tipo assim, a sua vida vai seguir normalmente. É mais pela curiosidade ali, pela ambientação. Tem 2 contos. Um é sobre uma rainha antiga que foi considerada uma rainha louca. Ela foi a última rainha oráculo que teve um reinado muito difícil. Foi coisa muito marcante para a história daquela ilha. E a gente vai conhecer no detalhe o que aconteceu. Eu confesso que eu queria mais, assim, eu queria mais da história das rainhas antigas, porque eu gostei muito desse conto. Esta rainha em específico, eu acho que deu uma visão muito legal e uma noção de que, assim, ó, às vezes, principalmente em histórias e coisas assim, a gente tem o lado de quem ganhou o negócio. Que a gente vai conhecer a fundo o que aconteceu. E a gente vai ter, de novo, bem esse estilo de vários pontos de vistas e perspectivas. E é realmente muito interessante. E o outro conto é o conto das 3 rainhas que a gente acompanha ao longo da nossa história principal. E quando elas eram crianças, quando elas ainda conviviam entre elas. Porque, se eu não me engano, é até os 6 anos, ou 4, não lembro. Mas elas convivem juntas no Chalé Negro, depois elas vão para suas respectivas famílias, então a gente vai ter um pouquinho do gostinho delas quando criança. Confesso que esse conto aqui pra mim foi 3 estrelas, mas o primeiro foi 5, a gente ficou ali na média de 4 estrelas. É uma ambientação muito legal e deixa a gente um pouco preparado, assim, pro que vai acontecer. Eu gostei bastante, tem até algumas pessoas da história que vão aparecer nos próximos livros também. E eu gostei, só que assim, também não é obrigatório, não vai mudar a sua vida, mas eu achei que foi uma experiência bem legal e se você puder, eu recomendo que você leia. O último livro, desfecho desta série, que é Os 5 Destinos Sombrios. Eu confesso que quando eu comecei a ler, eu não imaginei que essa história tomasse proporções que tomou. Teve muita reviravolta, eu realmente acho que ela foi muito diferente nas escolhas que ela tomou até chegar nesse livro. Eu entendo que ela construiu a história para justamente chegar nesse livro. Eu imaginava o caminho que ela ia seguir, mas não tanto, tipo, não ficou aquela coisa óbvia esse desfecho, mas eu gostei, eu achei satisfatório sim. Não teve nada muito grandioso, nada muito absurdo, mas eu gostei bastante, eu gostei do desfecho dos personagens, gostei do desfecho aqui de todo mundo que a gente foi acompanhando que ainda estava vivo, não é mesmo? E aqui a gente realmente tem um cenário de guerra e tem muita essa batalha política. Eu acho que eu já comentei aqui algumas vezes que eu gosto disso. Eu gosto, assim, eu gosto quando tem tiro, porrada e bomba, mas eu também gosto da parte política. Então aqui a gente tem um pouquinho, na verdade em todos a gente tem um pouquinho de cada. Porque ela realmente construiu tudo pra chegar numa guerra e a gente realmente tem esse embate. E aí, gente, assim, é bizarro, porque a gente aqui nesse livro, a gente basicamente tem 2 lados. Eu gosto dos 2. E o problema, né, assim, apesar de ter um lado que eu gosto, tem um lado que eu queria que ganhasse, mas eu sabia que eu ia sofrer um pouco. Aqui tem umas coisas que a gente realmente começa a embarcar mais nessas rainhas antigas. É bizarro as coisas que a gente descobre, assim, e eu acho que eu descobri muita coisa, assim, é muita coisa que ela contou pra gente que eu fiquei muito, tipo, meu Deus, eu não acredito, e faz todo sentido. Então, e eu acho que ela realmente foi construindo o desfecho pra quando chegasse no final, não foi nada, tipo, nossa, surpreendente, tentou chocar, nada. Eu acho que ela fechou tudo que ela tinha que fechar. Deu aquele ar meio aberto, sabe? Mas não ficou ponta solta. Só deu assim, olha, vai acontecer isso aqui e é isso. E eu gostei, eu acho que fechou a série muito bem. Foi uma experiência muito legal. Eu gostei bastante desse livro, eu gostei bastante da série inteira, como vocês podem ter percebido. Eu entendo que não agrade algumas pessoas pelo ritmo um pouco mais lento dos 2 primeiros livros. É uma série que eu acho que realmente vale a pena investir. Esse livro aqui eu até dei 4 estrelas e meia. Eu acho que é isso, eu nem lembro mais já. Mas eu gostei. Mas é isso, né, gente? De forma resumida, eu realmente acho que vale a pena muito investir o seu tempo nessa série. Uma coisa que eu acho muito legal é que ela é uma fantasia muito simples, entre aspas, né? Ela criou um mundo novo, ela criou uma estrutura nova, algo bem diferente. Mas é uma fantasia tranquila de você ler, é uma fantasia jovem. Então, se você não é acostumado com gênero, ou se você não é acostumado com séries de fantasia, eu acho que essa é uma pedida muito boa, porque são livros curtos, em média tem 300 páginas, apesar de ser 5 livros, nenhum tem o tamanho mega absurdo. Então eu realmente acho que é uma fantasia que você tem que sim investir, porque ela é rápida de ler. E o mais bom é que assim, ó,
os livros, eles são 20 e pouquinhos reais. Tipo assim, não é tipo 40, 50 reais. Então eu acho que é uma boa pedida. Recomendo muito que vocês leiam. Eu acho que no geral da série, é uma série 4 estrelas e meia pra mim. Eu gosto muito, eu tenho um apego muito emocional. Tô com saudade do mundo, tô com saudade dos personagens. Eu adoro essa série. Eu entendo que muita gente desiste no primeiro livro. Eu lembro que quando lançou o primeiro livro teve um hypezinho. Depois ninguém nunca mais falou nessa série. Por isso que eu queria vir aqui trazer pra vocês isso. Justamente pra eu, por favor, leiam, sabe? Eu vou panfletar essa série, sim. E é isso, gente. Se acostumem. Mas então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui se você já leu algum livro dessa série. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Pessoal, muito obrigada. Então é isso e até a próxima!